Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que tenham tido uma ótima semana, um ótimo final de semana, que tenham aproveitado bastante. Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula, dessa vez será uma aula de artes, tá bom? Nós iniciaremos agora um novo assunto, falaremos um pouco sobre as lendas, mitos e lendas indígenas, tá bom? E faremos também uma comparação com a obra artística indígena, tá bom? Vamos utilizar como material complementar um slide bem legal aqui para vocês, tá bom? Permita-me colocar o cabeçalho aqui. Pronto. Então, como já dito, nossa aula hoje será sobre artes, beleza? Vamos estudar alguns mitos e lendas indígenas e sua relação com a arte indígena, tá bom? Então, faremos aí uma comparação com os mitos e lendas indígenas e uma comparação com a arte indígena, tá bom? Permitam-me compartilhar aqui com vocês o material que nós utilizaremos hoje. Ok, pessoal, então vamos lá. Veremos aqui. Pronto. Então, mitos e lendas dos povos indígenas. Antes de a gente chegar à parte das artes indígenas, a gente tem que primeiro, pessoal, entender os mitos e qual é a origem desses mitos, tá bom? De onde eles surgiram, qual a sua influência no mundo artístico, tá bom? Certamente que tem várias comparações, várias referências entre esses dois mundos aí, indígena, esses mitos e lendas indígenas, tá bom? Então, a gente inicia com essa pergunta: será que no Brasil existem seres imaginários? No Brasil também temos muitas histórias imaginárias que podem ser diferentes em cada região, pois cada povo conta a sua maneira. Não sei se vocês já receberam, aí já foram contadas histórias sobre o Lobo-Guará, né, o Saci-Pererê, várias lendas e mitos aí que variam de região em região. Dependendo da região onde você residir, certamente você já deve ter ouvido alguma dessas lendas, alguns desses mitos aí, que são vários, são muitos, né, ao redor do mundo, tá? Então, eles são diferentes em cada região, e cada local ele é contado de forma diferente. Tupinambá, etnia indígena que ocupava parte do litoral brasileiro. Atualmente, seus descendentes vivem em várias partes do nosso país, tá? Sul, Sudeste, Nordeste, enfim. Há um grupo dessa etnia no distrito de Olivença, no município de Ilhéus, região litorânea do Nordeste brasileiro. É um dos locais, das regiões brasileiras, onde se concentram a maior parte desse povo, Tupinambá, tá bom? Línguas indígenas. Foi uma das línguas mais faladas do nosso país, o tupi, né? Depois de ser colonizada aí pelos portugueses, a língua portuguesa de Portugal predominou, né? E aí também surgiram essas influências, né, na arte indígena. Então, quando os primeiros colonizadores chegaram, existiam por volta de 1.200 línguas. Atualmente, são cerca de 274 línguas indígenas que se mantêm em 305 etnias diferentes. Então, como eu falei, vários povos tentaram colonizar o Brasil, e aí surgiu o português brasileiro, né? Mas o mais influente foi o português de Portugal, que gerou no nosso... Apesar que o nosso idioma é uma mistura de vários idiomas diferentes, né? Romancista, principalmente, porém tem influências de vários outros idiomas. Por exemplo, o holandês mesmo, ele veio para cá e tentou colonizar o Brasil, né? Uma parte do Brasil, mas não... Uma parte sim, outra parte não, né? A gente tem algumas palavras que são emprestadas do holandês, né? Essas palavras aí permeia o nosso idioma. Não apenas palavras holandesas, mas palavras francesas também, inglesas, vários tipos de palavras aí que hoje fazem parte do nosso vocabulário.
Em São Luís, capital do Maranhão, vivia um grande número de indígenas do povo Tupinambá, entre muitas lendas sobre serpentes. A lenda da serpente adormecida ou lenda da serpente encantada. Vamos à história. Olha aí, uma obra artística baseada nessa serpente. Ficou até legal, né? Ficou legal, ficou interessante. Certamente o material aí, não sei se foi... Depois a gente olha ali, vamos ver o material, né? Xilografura da lenda da serpente do Maranhão, de Ayrton Marinho, de 1984. Ayrton Marinho, 1952. Ayrton Marinho Macedo é um artista plástico e xilogravurista vitoriense, olha, Vitória de Santo Antão. Desenvolveu o processo próprio de xilogravura em policromia e produziu várias séries de trabalhos revelando sua forte identidade com as tradições e a cultura popular do Maranhão, especialmente com a realidade de São Luís e Vitória do Mearim. Aí você se pergunta, professor, mas o que é que isso tem a ver com a arte? Especialmente com a arte indígena? Tudo, pessoal, tudo. Essa arte indígena, ela foi amplamente influenciada por todos esses processos aí, tá bom? A colonização de alguns povos, a presença de várias regiões no mesmo local do Brasil, tudo isso influenciou a arte que hoje conhecemos como arte indígena, especialmente essas lendas e mitos que a gente vai ver mais para frente. Veremos que essas lendas e mitos, elas foram transformadas em obras artísticas que representavam as histórias e mitos desse povo. Para o que muitas pessoas não sabem é que essas histórias, esses mitos e lendas, eles fazem parte da cultura do local. Tanto é que cada local conta a sua lenda e seu mito de forma diferente. E isso é muito interessante. Isso faz com que nosso idioma seja heterogêneo. Ou seja, ele é formado e composto por vários tipos de dialetos aí. Tá bom? Você conhece outra lenda indígena? Anota no seu caderno. Não é necessário você anotar. Mas se você conhecer, ou você quiser comentar, compartilhar com a turma, seria interessante. Eu acho que, como a gente falou, dependendo da região onde você nasceu, você vai lidar com vários tipos de artes e obras artísticas aí, especialmente indígena, né? A gente tem essa cultura no Brasil e tem esses mitos e lendas. E são importantes para a composição da nossa cultura. Eles ajudam a fundamentar o nosso país, né? A gente sabe que nós temos raízes indígenas. Você percebe que a maioria dos brasileiros tem pele escura, porque somos descendentes indígenas, tá? O pessoal que habitou primeiramente aqui no Brasil foram os indígenas. Então, a nossa etnia, a nossa raça é indígena. Essa é a realidade, tá? Temos aí sangue indígena. Saci Pererê, criada pelos índios Guarani, lenda criada pelos índios Guarani. Tá? Boitatá, língua tupi-guarani, seu nome quer dizer cobra de fogo, tá bom? Vejam aí, pessoal, a influência do tupi-guarani no nosso idioma. Muitas pessoas acham que não, mas o tupi-guarani também influenciou o nosso dialeto. Mas aqui a gente está envolvendo artes com português e história, né? Estamos tendo uma aula completa aqui, não apenas de artes, mas também de todas as outras matérias. Veja que esses vocábulos, eles influenciaram o nosso idioma. Nós temos hoje palavras que derivam do idioma indígena, do tupi-guarani. Temos macaxeira. Macaxeira não ela tem origem indígena. Macaxeira, jaca, cajá. A maioria das palavras com J no português, elas têm originam do tupi-guarani. A maioria das palavras com J, tá? Jaca, cajá, especialmente se for frutas ou comida. Elas têm origem no tupi-guarani, tá bom? Vitória Régia, tupi-guarani. Curupira, mitologia tupi-guarani. Curupira. Vocês já devem ter ouvido falar desse daí, né? Curupira. Yara, criado pelo povo tupi-guarani. Pronto. Aqui, pessoal, são algumas dessas essas lendas e mitos, tá bom? Criadas pelo povo tupi-guarani. E para vocês verem quão
influentes eles foram na nossa cultura, na nossa obra artística hoje. Hoje, se você for um museu de arte brasileiro, você vai encontrar várias obras produzidas pelo povo, os indígenas, né? Infelizmente, hoje também nós temos, é sabido que nós temos uma desvalorização da nossa cultura indígena. Inclusive, as obras, os museus e galerias priorizam obras de artistas estrangeiros, quando nosso povo, na realidade, é um povo muito artista. Nós somos artistas natos, tá? Temos obras que poderiam influenciar vários outros locais, mas devido a essa baixa valorização que a gente recebe, não conseguimos expandir a nossa cultura e fazer com que ela também influencie outras. Esse é um problema que deve ser tratado, essa desvalorização da cultura artística brasileira. Tá? Não podemos apenas credibilizar obras estrangeiras, quando nós temos obras brasileiras que são muito boas, mas completamente desvalorizadas pelo próprio povo brasileiro. Boto cor-de-rosa, lenda indígena da região norte. Então, você já viu alguma obra de arte inspirada nas lendas indígenas? Olha aí, agora a gente vai passar para analisar algumas obras artísticas que são inspiradas nas lendas indígenas. Muitos artistas se inspiram na arte indígena para criar. No século XX, o movimento modernista valorizou a língua e a cultura dos povos indígenas. Olha que interessante. O modernismo, o movimento artístico, ele valorizou a língua e a cultura dos povos indígenas. É o que estamos precisando, dessa valorização para que possamos ser mais reconhecidos, porque temos muitas obras interessantes e boas, porém completamente desvalorizadas, como já falei. Temos aqui, Tarsila do Amaral. Quem nunca ouviu falar dessa artista? Tarsila do Amaral. Abaporô, de 1928. Né? A gente até já viu em algumas outras aulas passadas de arte, a gente viu sobre essa obra, né? Tarsila do Amaral. Uma artista brasileira muito conhecida que representava o sofrimento da mulher, né? Especialmente da mulher negra, naquele período, né, de escravidão, onde ela é escravizada, usada como objeto, né? As mulheres brasileiras negras eram utilizadas para amamentar os bebês dos ricos, etc. Né? Então, Abaporô vem do Tupi-Guarani. Tupi, Abá, homem, e Porô, aquele que come carne. Olha, homem, aquele que come carne. Quando ela diz aí, homem, aquele que come carne, ela não está se referindo apenas à carne animal, à carne comestível, e sim à carne humana, como se fosse uma metáfora, para pudesse dizer que o homem é um canibal. O homem, ele não tem piedade, ele não tem, sabe, tudo que ele vê pela frente, ele quer destruir. Tarsila do Amaral foi uma brasileira, pintora, desenhista e também foi tradutora. Temos várias de suas obras aí ao redor das galerias e museus brasileiros, né? Muito conhecida, uma artista extremamente conhecida e com certeza valorizou a obra artística brasileira e fez com que ela disparasse, né? Fez com que essa obra disparasse. Aqui temos o movimento modernista. Foi uma manifestação artística, política e estética brasileira, né, no início do século XX, que teve como tema a influência de outras culturas sobre a nossa arte e a defesa de uma arte nacional engajada com o seu tempo. Então, eu falava aí sobre a influência de outras obras da nossa cultura, da nossa arte, que é, de certa forma, errado. Não é errado, pessoal. Como é que eu posso dizer para vocês? Nós somos apenas influenciados, mas nós não influenciamos, tá bom? Isso precisa mudar. Só conseguiremos influenciar quando passarmos a ter nossa arte valorizada. Então, aí conseguiremos influenciar mais outros movimentos artísticos, porque ao decorrer do tempo nós fomos mais influenciados do que influenciamos. Isso não é errado, não é ruim. Retiro, né, o que eu disse, pelo contrário, isso é bom. Porém, a gente precisa aprender a valorizar
a nossa cultura. Nós temos um meio artístico muito criativo, mas não valoriza. Então, esse movimento modernista, ele tinha como base a influência de outras culturas na nossa arte e a defesa de uma arte nacional e engajada com o seu tempo, ou seja, o nome já diz, né? Modernista. Iria fazer com que as novas obras artísticas fossem baseadas no seu tempo, ou seja, tempos modernos, queriam basicamente deixar de lado as características antigas das outras obras e focar no que é novo, utilizando características e materiais e recursos novos, mais modernos, diga-se de passagem. Então, agora temos uma pequena pergunta. Quem são os tupinambás? Etnia indígena cujos descendentes habitam o município de Ilhéus? Povos indígenas do sul da África? Povos indígenas localizados em Portugal? Povos indígenas do Chile? Quem são os tupinambás? A gente falou sobre isso aí, né? E aí, vou dar um minutinho para vocês responderem essa pergunta, tá? Quem são os tupinambás? Vejam as alternativas e marquem a alternativa correta. Ok, pessoal, vamos lá. Resposta correta, a letra A, etnia indígena, cujos descendentes habitam o município de Ilhéus. Quem já ouviu falar desse município aí? Pouco conhecido, né? Mas olha o valor histórico que ele tem. Qual era a língua mais falada no nosso país até esse século presente? Espanhol, tupi, inglês ou português? E aí? Qual era essa língua mais falada? Mais um minuto para você responder, hein, pessoal? Esse tá fácil, isso aí a gente viu, né? E aí, pessoal, até 1800, qual era a língua mais falada no nosso país? Até 1800, século XVIII, qual era? Resposta correta, Tupi, gente. Tupi. Era a língua mais falada no século XVIII, especialmente aqui no Brasil, né? Ainda não tinham tantas colonizações, o que não tinha resultado ainda nas grandes influências de outros idiomas no nosso idioma, tá bom? Qual foi a primeira lenda dos povos indígenas brasileiros que ouvimos na aula de hoje? Qual foi a principal lenda dos povos indígenas brasileiros? Letra A, a lenda da serpente adormecida ou lenda da serpente encantada? Letra B, a lenda da lebre e o coelho. Letra C, a lenda do boitatá, a lenda do peixe, lenda do boitatá. Vamos colocar aqui, ó, boitatá. Ó, essa lenda aí, ó. A gente não falou muito sobre ela, mas é a lenda do boitatá. É basicamente uma cobra. E aí, qual foi? A resposta correta é a letra A também, pessoal. A lenda da serpente adormecida ou lenda da serpente encantada. Certo?
Lenda da serpente adormecida. Aqui, ó. Olha quantas obras artísticas fizeram em prol dessa lenda. Olha aí, ó, que interessante. Lá no Maranhão. Olha que legal. Bem interessante, né? Pronto. Ó. Serpente encantada, serpente adormecida. Olha que legal. Beleza, vamos lá. Continuando aqui agora. Qual desses personagens é o protetor da mata? Vou mostrar para vocês o Curupira aqui. Curupira. Olha o Curupira aqui. Basicamente, o Curupira, ele era um homem criado na floresta, né? Que desenvolveu parte do corpo dele e parte de animal. Ele tinha uma perna para trás, como vocês estão vendo aí. Uma das pernas dele, um dos pés dele, era virado para trás. Tá bom? Curupira. Qual desses personagens é o protetor das matas? Será que é o Saci ou o Curupira? Nossos mitos e lendas indígenas. Qual desses aí era considerado o protetor das matas? A resposta correta é o Curupira. Ele que protegia as matas. Né? O Saci Pererê, de certa forma, também, na verdade, ele monitorava, tá? Mas a resposta correta é Curupira. Segundo, qual o significado da Abaporu, criada pela artista brasileira Tarsila do Amaral? Homem indígena, homem que come carne humana. Pessoal, esse aí é muito interessante, isso eu vou explicar para vocês. Como a gente já viu, Tarsila do Amaral foi uma grande artista brasileira, né, que ilustrava a escravidão feminina. Temos aí Abaporu, que são dois vocábulos que originam do Tupi-Guarani. Tá? Aba significava homem e poru, que significava que come carne. Tá bom? Então, juntando esses dois vocábulos, nós temos aí o resultado da letra B, homem que come carne humana. Então, isso só mostra a influência da linguagem indígena no nosso dia a dia. Tá, pessoal? Apesar de não parecer, mas o Tupi-Guarani ele está presente no nosso dia. Como eu já falei, algumas palavras com J, macaxeira também, todas essas palavras assim, comidas indígenas, elas também recebem a sua denominação. Tá bom? Então, seria burrice a gente simplesmente ignorar esse fato. Tá? Seria burrice a gente ignorar que o idioma indígena ele é presente no nosso dia, porque ele de fato ele é. Tá? Para finalizar aqui, terceiro, em qual lenda indígena a personagem encanta os homens com sua voz e beleza? Yara ou Creusa? E aí, qual foi que a gente viu hoje? Qual era a lenda indígena que encantava os homens com sua voz e beleza? A resposta correta é Yara. Essa aqui não está muito bonitinha, não está muito agitada, né? Mas ela encantava as pessoas com a sua beleza e com a sua voz, tá bom, pessoal? Então, aqui é o resumo do que a gente viu, tá bom? Falamos sobre as lendas e mitos dos indígenas brasileiros que mantêm as tradições passando de geração em geração. Vimos também os artistas Ayrton Marinho com suas xilogravuras e Tarsila do Amaral com sua pintura do Abaporu, que foi símbolo do movimento modernista brasileiro. Então, hoje falamos estudamos mais um pouco de história, né, porque é necessário também, como vocês sabem, a arte, ela está diretamente ligada à história do povo, etc, tá bom? Então, falamos aí sobre história, sobre a origem dessas obras, falamos também sobre um pouco da língua indígena, fizemos uma menção aqui de tudo, né, pessoal? Então, por hoje é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. É importante, como eu sempre frisei aqui, valorizar a nossa cultura, tá, gente? Valorizar a nossa cultura artística, que temos muitas coisas da qual podemos nos orgulhar, tá bom? Então, por hoje é só, finalizamos aí, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, podem falar comigo no WhatsApp, no Class App, que é o aplicativo da escola, que eu vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E caso não tenham dúvidas, vocês podem continuar estudando a arte indígena, que é muito bom conhecer também algumas outras influências da arte indígena no nosso dia a dia, que certamente tem também.
Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Novamente, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Class App, beleza? Vou deixar 10 segundos aqui para vocês fazerem, caso queiram copiar esse resumo que eu acho interessante, para futuramente vocês fazerem uma revisada, tá bom? Caso vocês queiram, vocês pausem o vídeo, anotem no caderno de vocês e façam um estudo mais completo aí. Complementem o que a gente viu aqui, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na próxima aula, tá bom, pessoal? Tchau!